Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, e a todos que nos assistem por esse canal. Quero saudar a vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estarei fazendo uma breve oração nesse momento. Eu peço que você se junte a mim nesse momento de oração. Deus bendito, toda a honra prestamos a Ti nessa manhã. Glorificamos o Teu nome, porque o Senhor tem nos preservado e tem nos dado oportunidades, Pai, diante da Tua palavra. Queremos nessa manhã pedir a direção do Teu Santo Espírito. Assim te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, dando prosseguimento ao estudo da lição 7, que começamos na semana passada, que trata do dia do Senhor, nós encerramos essa lição falando do ponto 1, quando o autor ele vai deixar bem claro o significado do sábado, do sabate. Então ali está bem esclarecido e eu oriento a vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou quiser saber mais sobre isso, que foge à lição, nós temos 4 pastores aqui na igreja, nós temos um diácono que pode ajudar vocês. É só vir aqui e certamente será do agrado dos nossos líderes a ensinar a vocês. Dito isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que hoje nós estaremos falando sobre o ponto 2, o que fazer e o que não fazer aos domingos. O que podemos fazer, o que não devemos fazer no domingo. Porque é isso que vai tratar o ponto 2. Eu quero fazer com vocês, eu peço que vocês peguem as suas Bíblias e abram lá no livro do profeta Oséias, porque tem uma significância muito grande para aquilo que nós queremos falar. Vou te dar assim uns segundinhos, eu não tenho muito tempo, para que você possa abrir e me acompanhar nessa manhã. Diz assim o livro do profeta Oséias, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, quando vai dizer a respeito da corrupção geral de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo e como as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Palavra do Senhor dita, revelada ao profeta Oséias para transmitir ao povo. Capítulo 6, do verso 1. Aqui o texto está falando de corrupção. E um dos significados de corrupção é modificação, adulteração das características originais de algo. E aonde eu quero chegar com você? Porque não adianta, irmãos, o servo de Deus ele ser zeloso, preocupado com detalhes, se não tiver conhecimento. E o propósito dessas lições é produzir, gerar conhecimento para a igreja. Conhecimento. E de que forma vem o conhecimento? Vem através da palavra. Quando nós vimos que diariamente nós devemos, nas lições anteriores, devemos ler essa palavra, buscar essa palavra, e também através da oração.
porque nós adquirimos conhecimento, e esse conhecimento vai fazer com que você e eu, a gente não seja enganado, né? Que o nosso zelo a respeito dessas coisas de Deus, na verdade, ela não fica só no âmbito do zelo, mas que a gente tenha conhecimento daquilo que a gente faz. E o objetivo do autor é isso, a gente precisa ter conhecimento, não apenas ser zeloso em guardar, mas conhecimento por que fazemos e por que devemos fazer essas coisas. Tudo isso com base na palavra de Deus. Nós vamos adentrar, né, no ponto 2, e nós vamos então entender o significado dessas coisas. Porque o domingo passou a ser o dia mais importante para o cristianismo. O domingo, ele passou a ser o dia mais importante para o cristianismo. E isso, irmãos, pelo fato de Jesus ter ressuscitado num domingo pela manhã. Por esse fato, né? E nós temos lá textos que vai falar sobre isso, Atos capítulo 20, verso 1, e 1 Coríntios 16, 1, né? Que são referências. Agora, é notório que historicamente, né? Historicamente, a igreja considerava o domingo o dia sagrado. Isso é histórico. A igreja considera o domingo o dia sagrado, o dia especial para o cristão. E isso é fato. O domingo, ele é especial. Você já ouviu alguém dizer, eu já ouvi isso, não pessoas da igreja, mas pessoas dizerem assim, ó, o meu descanso é sagrado. Não faço nada nesse dia, porque o meu dia de descanso é sagrado. Eu já ouvi essa frase, né? E realmente, esse dia ele é especialíssimo, porque o domingo é um dia de comunhão plena. Na sabedoria, nessa onisciência de Deus, ele nos proporciona isso, né? Um dia de uma comunhão com a família, um dia de descanso, não só a família de sangue, mas a família cristã. Então, nesse domingo, nós temos essa possibilidade de estarmos juntos com a nossa família, com a família da fé e com a família espiritual, né? Onde está unida a família que nos resgatou. Então, é isso que o domingo representa para nós. Então, o domingo é um dia especial, porque é um dia de comunhão, não é verdade? E é um dia de descanso das nossas labutas. E graças a Deus por isso, porque nós temos o domingo hoje para o descanso e para a nossa comunhão plena com a igreja e com Deus. E eu quero dizer para você que está aí, irmão, me ouvindo nessa manhã, que Deus valoriza tanto o descanso do homem, ao ponto de estabelecer um padrão para ser obedecido pelos trabalhadores de forma geral. Então Deus estabeleceu um padrão, isso é um padrão que vem de Deus, e você vai ver isso lá no livro do Gênesis, capítulo 2, verso 2, quando aquele padrão, onde diz que o Senhor descansou, né, depois de ter criado toda a criação. Eu gostaria que você também, diante desse versículo, que você pensasse mais sobre esse versículo. Que você pudesse abrir a sua Bíblia um outro dia, nesse capítulo 2, verso 2, e pensasse sobre esse versículo. E se você tiver dúvidas, mais uma vez, busque socorro na igreja com nossos pastores, que eles estarão prontos, né, para orientar a vocês. Porque esse capítulo, esse versículo, ele é de uma profundidade muito grande, porque esse versículo quer dizer que Deus descansou, né? Na verdade, ele quer nos dizer que ele não deixou de agir. Deus descansou, na verdade, ali ele não deixou de agir, porque o Filho, Jesus, vai dizer isso lá no Evangelho de João. Né, quando ele foi inquirido ali, ele diz, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qual era o problema ali? O problema estava com os líderes judeus que haviam criado um sistema complicado de normas, de regulamentos legalistas.
Eles criaram no decorrer do tempo normas legalistas que impunham sobre as pessoas, né, sistemas complicados de normas e regulamentos. E por incrível que pareça, você pode observar, por incrível que pareça, era naquela época, olha o que eles diziam, que era proibido curar no sábado, por ser isso considerado trabalho. Olha o que eles diziam, que não se podia fazer nada, muito menos curar. Aplica isso no nosso tempo. Se guardássemos dessa forma, o que iríamos fazer? Não se curaria, não se faria nada. Então nós temos que estar observando exatamente aquilo que a palavra nos diz, né? Esse texto apenas, irmãos, né, mostra que Jesus, ele considerou a sua obra feita, completa. E essa questão, observa isso, irmão, essa questão do tempo de trabalho e do descanso de Deus, o tempo, né, e o descanso do trabalho nada mais é do que uma linguagem. E que linguagem é essa? É um antropoformismo, é uma linguagem antropomorfóbica, né? E o que quer dizer isso? Isso é um ensino, uma doutrina que atribui a Deus uma forma humana. Então, é uma forma de atribuir a Deus uma forma humana. Por quê? Porque Deus não é um trabalhador como nós, né? Um trabalhador exausto que precisa, né, repousar depois do trabalho. Imagina, Deus precisa repousar depois de trabalhar? É como nós. Então, quando você lê isso, que Deus trabalhou, isso é uma linguagem antropomórfica, não é verdade? É um ensino, é uma doutrina que atribui a Deus uma forma humana. Mas o que está inserido ali é uma referência de uma norma estabelecida de Deus para toda a humanidade. Então, Deus não é um trabalhador exausto que precisa repousar diante das necessidades. Isso é apenas um padrão, irmão. Eu volto a afirmar, isso é um padrão deixado para o homem seguir. Aquilo ali, olha, Deus descansou, é um padrão deixado para a humanidade seguir. Você vai ver essa referência lá em Êxodo, capítulo 20, verso 11. Quando Deus estabeleceu como essa situação como um mandamento. Isso é um mandamento. E é interessante que Jesus cumpriu o mandamento. Ninguém aqui está pregando contra a lei de Deus. A gente está, porque pela lei ninguém se salvaria, nem você, nem eu, porque seria impossível a nós cumprir toda a lei. E a gente vê isso, né? Para que o homem, né, possa aprender a considerar o sabá, o descanso. É uma norma para que o homem possa aprender a considerar o sabá como um dia que ele precisa descansar de suas labutas. Precisamos ter um dia, e é nesse dia de descanso que é o dia da comunhão. E hoje a gente guarda o domingo. É dessa forma que nós guardamos. Não, se pudéssemos guardar o sábado, mas nós estamos vivendo debaixo das leis humanas que estabelece o domingo como dia de descanso. Se pudéssemos não trabalhar domingo, guardar o sábado para seguir o rito da lei, mas não podemos. Seremos condenados por isso. Então, o que fazer e o que não fazer? Essa é a pergunta. O que fazer e o que não fazer? Né? É a pergunta que o autor vai fazer no ponto 2. O que fazer e o que não fazer aos domingos? O que nós devemos fazer e não fazer? Primeiro, não fazer como os fariseus que se justificavam em guardar o sábado apenas. Quer dizer, se justificavam em guardar o sábado. Viviam sua vida comum,
agiam da forma como agiam, que nós sabemos, a gente vê através da leitura, mas naquele dia diante do altar do Senhor, ele dizia que ele se colocava como alguém que guardava aquele dia, mas e os outros dias? Será que era só aquele dia? Então era uma forma de se justificar. E a palavra de Deus mostra para nós, é claro, que pela lei ninguém iria ser salvo. Porque nós fomos justificados através de Jesus. O homem foi justificado em Jesus Cristo. Aqui, ó, nós tínhamos aqui Romanos 5:1. Era assim quando Paulo diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então o homem não é justificado por guardar o domingo, guardar o sábado, não é isso. Não é isso que o texto está dizendo para nós. O texto está dizendo sim para nós, que nós fomos justificados através de Jesus. Então o guardar não é para justificação, é para uma celebração, é para uma adoração, se possível você fazer. Agora, você e eu devemos fazer o possível para isso, para que a gente possa guardar. Olha como maravilhoso seria se você e eu, nós pudéssemos no domingo dedicarmos inteiramente para o Senhor. Você pode fazer isso? Se você pode, faça. Porque você vai viver experiências tremendas com o Senhor. Então, o domingo, nós temos que ter essa consciência, que é um dia de descanso, um dia de lazer, um dia de celebração. Aquele que é o doador da vida, aquele que produziu essa oportunidade do descanso, está lá na criação. Isso não é coisa de homem. O descanso é coisa de Deus. Então, o que fazer? O que não fazer? Não podemos fazer como judeus. Olha, eu guardo a lei e você não guarda. A questão não é eu guardo o sábado, não. Eu guardo, é o que nós devemos fazer, das contaminações do mundo. E é isso que o Senhor espera que a sua igreja faça. E é outro ponto, né, que o Senhor não quer. O Senhor não quer que você e eu, que nós sejamos ignorantes em relação à palavra de Deus. É isso que não podemos fazer, é ser ignorantes em relação a essa palavra. Não ser ignorantes a essa palavra. Lucas, né, capítulo 6, verso 3, vai dizer isso para nós. Respondeu Jesus: nem mesmo tendes lido que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Jesus está respondendo para aqueles homens que estavam inquirindo sobre ele guardar aquele dia ou não guardar. Então havia uma ignorância a respeito da palavra de Deus. Você vê aqui uma ignorância pura, né? O que se vê aqui? Um zelo sem entendimento. Então eu quero nessa manhã que essa lição, né, terminando essa lição, que você possa ter entendimento, porque isso é de fundamental importância. Não adianta eu vir à igreja simplesmente sem o entendimento daquilo que eu venho fazer. E o que é que você vem fazer na igreja naquele dia? Você vem adorar, porque esse é o tema da lição. Nós precisamos entender, né, o que nós fazemos na igreja no domingo, o que nós fazemos quando lemos a palavra, o que nós fazemos quando oramos. Nós temos que fazer essas coisas com entendimento, porque o texto diz que o povo ele é enganado porque lhe falta o entendimento. E ali no contexto não é só os líderes, ali são todos. Por quê? Porque nem os líderes, nem os liderados estavam interessados no conhecimento. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que temos para buscar o conhecimento dessa palavra. Então há uma necessidade, né, de ter um zelo, mas um zelo, né, com entendimento daquilo que estamos fazendo. O porquê eu guardo, o porquê eu me separo. E nessa conclusão, eu quero deixar para você o seguinte: se você que me ouve nessa manhã puder dedicar
o seu dia de descanso, domingo, inteiramente ao Senhor, faça isso. Faça isso como forma de adoração e nunca como uma justificação, igual eles faziam, mas como forma de adoração. Guardar toda a lei era um caminho, irmão. Guardar toda a lei era um caminho impossível para o homem. Guardar toda a lei era um caminho impossível, porque pelo guardar a lei ninguém iria ser salvo. Razão de Paulo falar da maldição da lei. Não que ela seja ruim, mas impossível aos homens de guardá-la. Porque se deixarmos de cumprir um mandamento da lei, pecamos em todos. Não é só guardar o sábado. Então, eu estava fazendo uma pesquisa no livro um livro de Bonhoeffer. Ele vai dizer no seu livro que Jesus, ele desobstruiu esse caminho para nós. Olha que coisa maravilhosa, fazendo uma leitura desse livro, eu entendi aquilo que Dietrich Bonhoeffer escreveu. Ele diz que Jesus, através do seu sacrifício, ele desobstruiu tudo isso que quer nos prender, esses dogmas, esses costumes que querem implantar, foi destruído na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se você puder guardar um dia, dedicar todo ao Senhor, mas não faça isso como justificação para dizer que você cumpre, porque quem cumpriu foi Jesus na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe e que essa lição tenha servido para a edificação da sua vida. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia.